Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou Cloud Advocate em JavaScript, Node.js e TypeScript pela Microsoft. Bom, dando continuidade à nossa aula, na aula anterior eu expliquei os conceitos técnicos em relação ao tipo void e agora a gente vai colocar a mão na massa, mostrando ali para vocês todos os detalhes em relação a esse tipo, que muitas das vezes acaba sendo até um pouco confuso para algumas pessoas desenvolvedoras. Mas lembrando a todas as pessoas aqui, se esse é o tipo de conteúdo que você curte, então não deixa de se inscrever aqui no canal, vai vir bastante coisa. Agora eu estou entrando num período que eu vou estar me ausentando aí por mais ou menos uns 30, 40 dias por conta de uma cirurgia que eu vou ter que realizar em alguns dias, em algumas semanas. Ainda estou para marcar essa cirurgia, mas acredito eu que vai ser ainda nesse mês de setembro. Mas eu estou procurando adiantar o máximo possível de material para todas as pessoas para poder adiantar a gravação dos vídeos, porque no período que eu estiver longe, eu não vou poder estar gravando vídeos, mas eu vou estar gerando conteúdos escritos, até porque eu vou estar na cama, eu vou poder ter uma certa tranquilidade para gerar esses conteúdos. Enquanto isso, eu já deixo disponível aqui o link do repositório, se você ainda não viu, tá na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem, se puderem ajudar, isso já ajuda bastante. Inclusive, deixa eu só atualizar aqui. O repositório hoje ele está com 896 estrelas. Então, eu peço encarecidamente às pessoas que estão usufruindo deste material, que é totalmente gratuito, a fazerem uso dele, compartilhar com pessoas conhecidas, tá? E, se possível, dando uma estrelinha, porque assim a visibilidade deste repositório pode chegar a um número muito maior de pessoas, quem sabe até fora do Brasil, de países que de fato falam o português, tá? Que o curso está dividido em módulos. Eu acredito que até antes da minha cirurgia eu devo estar acabando o módulo 2. Então eu vou estar lançando em 2 semanas seguidas ou a cada 15 dias com vídeos programados. Mas a minha intenção esse mês de setembro já concluir, tá? Com este módulo. E depois a gente entra com os fluxos de controle e tudo mais. Eu já estou pensando na possibilidade de elaborar um projeto final de como nós podemos, não sei, usando uma API, usando a REST API, em vez de usar o Express, conjunto com o TypeScript, mas é uma coisa que eu ainda vou discutir em conjunto com vocês. Se vocês quiserem deixar algumas sugestões de um projeto final, não vou criar assim um sistema de e-commerce, não vou fazer essas loucuras, mas muito provavelmente uma API simples, usando aí o Express.js ou REST API. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, peço que vocês abrem aqui uma issue, que será muito bem-vindo. Eu vou estar analisando cada uma delas. Eu já tenho uma ideia, mais ou menos, mas sempre é bom escutar todas as pessoas em relação a conteúdo que gostariam de absorver, que possa ser de utilidade para o seu dia a dia. A gente está aqui dentro do módulo 2, tá? Eu vou abrir aqui o meu VS Code. Lembrando que essa aula está dentro da pasta módulo 2, na pastinha 26, aula tipo void type.ts. Então vamos começar aqui a desenvolver algumas demos. A maioria, assim, novamente, como eu falei na outra videoaula, a gente não tem muito o que dizer do void. O void é aquilo que a gente viu, ele é a ausência de retorno, ausência de retorno de dados. Então a gente costuma ver esse tipo em outras linguagens de programação, especialmente no C#, no Java, né? Então não tem muito o que explicar. Inclusive, muito parecido também com a aula de null undefined, também, que tem um conceito muito parecido, né, dentro de outras linguagens. Diferente, por exemplo, do N, que no N não existe em outras linguagens. O never, por exemplo, que ainda vou comentar ainda nesse curso, né? Então não tem muito o que explorar em relação a esse tipo. Tá bom? Mas vamos começar aqui o nosso primeiro exemplo, tá? E o primeiro exemplo vai ser em relação a funções, tá? Então, eu vou criar aqui uma função, uma function, que eu vou chamar ela de log_error. Geralmente, a gente sempre cria essas funções que não tem retorno de nada, né? E dentro de log_error, eu vou colocar um parâmetro dela que vai se chamar error_message. E eu vou dizer que o tipo desse parâmetro é uma tipo string. Mas eu já vou adiantar para o TypeScript e já vou dizer uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que a gente não declare nada aqui. Se a gente botar um mouse aqui, na verdade aqui em cima desta função, olha que interessante aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. Deixa eu só ver se eu consigo. Eu não sei se eu lembro direito. Acho que é Ctrl+I. Acho que é Ctrl... É que eu estou usando o Zoomint para justamente ajudar vocês. Então, olha que interessante. Eu não estou inferindo nada nessa função, tá? Então, desde o momento que eu não estou inferindo nada, olha
como o TypeScript ela é uma linguagem inteligente. Ela já subentende que esta função ela não vai ter um retorno e ela já está sendo inferida como um void. Isso é bastante interessante porque isso de fato ajuda bastante, né, e demonstra o quão é rápida, né, essa interpretação por debaixo dos panos em relação a como ela identifica, né, em tempo de codificação, né, que ela já começa a interpretar ali de fato, ela já por debaixo dos panos já interpreta que essa função log error, ela já é inferida como um void, tá? Deixa eu inclusive só botar aqui como void. Eu vou botar aqui um console log, né? E vou botar um retorno aqui, error message. Claro, né? Isso é o básico do JavaScript, né? Quando a gente precisa retornar uma função, né? A gente faz a chamada dela, né? Então a gente chama ela aqui, né? E vamos botar a mensagem aqui, ó, required field, né? A gente põe aqui name, só para botar, né, como exemplo aqui. Se a gente executar esse código, né, ele de fato vai funcionar. Dá um play aqui de novo e apareceu justamente, né, a mensagem necessária em relação ao uso, enfim, né, do exemplo dessa função. Mas o mais importante que a gente pode focar aqui, que por mais que eu não tenha feito isto aqui, né, o TypeScript ele já interpretou que esta função ela não vai ter um retorno de um dado. Agora, deixa eu fazer uma pequena modificação aqui para vocês perceberem uma coisa. Vamos supor, tá? Eu sei que não é bem assim, mas só para vocês entenderem uma coisa. Vamos dizer que essa função ela vai ter um retorno, tá? Mas eu não estou botando ela aqui como void. Então, vou botar aqui, perdão, um retorno, return message, beleza? Então, qual vai ser o retorno dessa função? Porque eu não inferi nada aqui, né? Então, se a gente botar o mouse aqui, olha o que vai acontecer. Ele já está interpretando que essa função já não é um void. Ele vai ser um retorno, né? Na verdade, essa função, o seu retorno é uma string, né? Então, ele está inferindo essa função como uma string. Então, note que o TypeScript, ele é inteligente, né? Tanto que se a gente tentar... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Olha que interessante. Ele já vai dar um erro. Porque olha o erro que ele vai dizer aqui, ó. O tipo string is not assignable to type void. Então, ele vai te obrigatoriamente dizer que isso aqui que você está fazendo, né, é errado. Até porque... Por quê? Porque o void é a ausência de retorno de dados. Por mais que você não declare, aliás, não infere nada aqui nessa função, ele já vai interpretar que isso aqui é uma string, tá? Mas vamos comentar isso aqui, mostrar para vocês como de fato o TypeScript é uma linguagem, né, que se a gente for fazer isso aqui no JavaScript puro, já daria um erro, né, em tempo de execução, né? Então, já evita um probleminha pra gente aqui. Mas vamos supor que eu queira fazer isso aqui usando uma Iron Function, né, que foi aquele exemplozinho que eu fiz, mostrando aqui para vocês. Deixa eu só botar aqui exemplo número 2, usando funções. Então, vamos supor que a gente queira fazer o uso do Iron Function, né? Até porque fica mais coeso, mais limpo, né? Então, a gente sempre coloca, né, a palavrinha reservada como um const, né? Declara aí, vou botar aqui log error example 2, botar assim, tá? Error message, vou botar aqui como uma string e a gente usa, tá? Dessa forma aqui. Então, vou botar aqui, ó, o console.log. Aí sim a gente põe aqui, ó, chamando aqui o error, fazendo a chamada dessa função. Então, vou botar aqui o error log aqui, botar aqui assim, ó, required field, botar aqui surname, que é sobrenome em português, né? Deixa eu só ver um exemplozinho aqui. Deixa eu ver por que tá dando erro aqui. Ah, tá. Então, peraí, tô fazendo besteira, né? Agora sim. Agora sim virou uma Iron Function. Então, assim, eu particularmente, a gente tem visto mais desta forma aqui, tá? Mas se você fizer da forma de cima, não tá errado, tá? Então, assim, novamente, a gente não tá inferindo como void essa função. Então, note que ela já tá retornando aqui, ó. Olha que interessante, ó. Ela já tá inferindo que esta função
ela vai ter uma ausência de retorno, então ela já está declarando como void, então não necessariamente, note que a gente não está botando aqui, ó, aqueles 2 pontos, botando aqui, ó, void, né, botando aqui void, né, não tem necessidade. Mas se você quiser, é até interessante, é com boa prática, você sempre botar, tá bom? Vou botar aqui em cima também, para a gente não ter problemas. Então, beleza. Vamos agora para o nosso último exemplo deste vídeo, que é em relação... deixa eu só executar para vocês verem como é que está executando esses 2 exemplos. Apertar um playzinho aqui. Agora vai aparecer 2 frases, né? Required field name e required field surname. Beleza, então tá tudo funcionando bonitinho. Então vamos para o nosso último exemplo deste vídeo, que é justamente o uso do void em variáveis, né? Porque isso aqui fica um pouco complicado de explicar tecnicamente. Como é que eu poderia falar de uma maneira um pouco técnica sem mostrar em código? Eu vou criar aqui uma variável chamada variável exemplo void, tá? Vou botar assim. E eu vou inferir a esta variável como void. Tá dando esse amarelinho aqui porque ele tá dizendo que a gente declarou uma variável, mas nunca foi usada. Isso é um alert, tá? Então, o amarelo não significa que tá errado o código. Ele tá dando um retorno de um warning, um alerta. Ó, presta atenção, você tá usando aí uma variável, criou uma variável que nunca foi usada, então não tem nenhum problema. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou agora atribuir a esta variável, vou atribuir também esta variável e vou atribuir a esta variável aqui também. Lembra que eu falei com vocês que a gente não consegue usar a variável... como é que eu poderia fazer o uso do tipo void numa variável somente quando a gente precisa atribuir a ela um undefined ou null, mas se a gente desativar aquele strict null checks. Então, note que realmente aqui, ó, e tá dando um erro pra gente. Opa, deixa eu só botar um ponto e vírgula aqui. Beleza. Inclusive aqui não vai dar erro. Mas enfim, vamos focar nesses 2 primeiros exemplos aqui. Então, note que vai dar erro. Olha lá, type number is not assignable to type void. E the type null is not assignable to type void. E aqui a gente não tá tendo um erro por enquanto, mas então note que o undefined não deu nenhum problema. Mas eu quero também atribuir a null também esta variável. Então, como é que a gente resolve essa situação? A gente vem aqui neste arquivo que a gente chama de tsconfig, que é este arquivozinho aqui, ó. Aqui, ele aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, que é esse arquivozinho aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nele. Note que o arquivo tá com erro, tá? Tanto que eu vou fazer até assim, ó. O arquivo tá aqui deste lado direito e eu vou desativar aqui. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó. Strict null checks. Vou botar ele como false. Beleza, ó. Note que, ó, tá vendo? Ele desapareceu o erro. Deixa eu só tirar essa string aqui, tá? Só para não confundir vocês. Acho que esse exemplozinho primeiro já é mais do que suficiente. Então, note que não deu mais erro com null e nem com defined. O undefined já não estava dando erro porque eu já tinha atribuído o primeiro como null, né? Mas se eu fizer isso aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu só fazer um testezinho para vocês aqui. Vou botar isso aqui como true, ele vai voltar a dar erro, ó. Ó, tá vendo? Deu erro aqui. Se eu comentar esse cara aqui e descomentar o de baixo, vai dar erro também. Deixa eu ver aqui. Ah, não, undefined ele já interpreta como que pode, no caso, né? Mas o null não. Ó, note que já tá dando um erro aqui. Mas se eu botar aqui como false, ah lá, olha o que vai acontecer. Olha lá, já desapareceu e, enfim. Então, o que a gente pode aprender dessa questão? Deixa eu só comentar esse cara aqui, senão a gente não consegue compilar, né, na verdade, esse código. Então, a gente não consegue fazer atribuições de variáveis que são inferidas como void se a gente não desativar esse strict null checks, tá? Então, é muito importante a gente
ter esses certos cuidados, né? Pode acontecer de uma variável ali dar um problema, né? De você esquecer de desativar esse cara e dar problema, tá? Então, muito cuidado com essa questão. Então, já vou trocar aqui, fechar esse cara aqui e fechar esse cara aqui. Então, a gente pode aprender bastante coisinha, assim, nuancezinhas bem pequenas em relação ao tipo void. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tá? O próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o null e undefined, que é justamente esses dois últimos aqui que eu coloquei, foi o pulo do gato para os próximos vídeos. E se esse é o tipo de conteúdo que você curte, então deixe o seu like, compartilhe este vídeo e não esqueça de fazer comentários, né, positivos ou negativos em relação a esse conteúdo que eu estou disponibilizando para todas as pessoas aqui. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.